Olá, concurseiro, olá, concurseira, eu sou o professor Valdeci Lopes. É um prazer estar aqui com vocês em parceria com a Qualis Concursos. E para o evento de hoje teremos como objetivo abordarmos a correção de redação para concurso. Então vamos lá! A correção será pautada nos critérios de avaliação da Banca VUNESP. E então, antes de iniciarmos a correção propriamente dita, é interessante que nós entendamos os critérios da banca, já que o nosso objetivo hoje é corrigir a redação pautada nos critérios da VUNESP. Então vamos entender. A VUNESP ela trabalha com critério A, que vai focar o tema, e no tema você consegue conquistar até 3 pontos. Né? No edital para o TCM nós temos já discriminado no edital esses dados, só fazendo a correção aqui, olha, eu trouxe esse exemplo, mas são 30 pontos para a prova TCM agora, né? TCM São Paulo. Então vejamos, eu terei até de 0 a 11 pontos, o tema você vai conquistar até 3 pontos dessa escala. O critério B, que vai focar o gênero, o tipo de texto e coerência, você vai conquistar mais 4 pontos. E por fim, no critério C, você terá que trabalhar com os elementos linguísticos, a modalidade e coesão, mais 4 pontos. Então você tem essa escala aí até 11. E como que será feita a média final, né, que nós temos aqui? Como que será calculada a média final? Você pode pegar, a banca pega a nota atribuída pela correção. Então vamos imaginar, hoje eu vou atribuir uma nota para você. Então você vai pegar essa nota atribuída, vai multiplicar pela nota que o edital está expondo, que é 11, né? E dividir no caso aqui, o NCM, que é a escala de 11 pontos. Simples assim. Tudo bem? Então você pode pegar a nota atribuída pelo corretor, no caso eu aqui no exemplo de hoje, e fazer esse processo para chegar à nota. Então, sabendo dos critérios de correção, vamos partir agora para a correção propriamente dita. E o tema apresentado, o tema que eu trago para hoje é a publicação de imagens trágicas, banalização ou forma de sensibilização. Vamos ver o que os nossos candidatos eles apresentam nas suas redações, mas também vamos pensar um pouquinho, vamos fazer uma prévia, vamos imaginar o que eles poderiam apresentar nessas redações, né? É interessante entender e pensar um pouquinho que esse enunciado, ele coloca o candidato em frente a 2 possibilidades de abordagens. Embora essas ideias pareçam digamos, elas pareçam opostas, mas é possível conciliá-las. Fica a dica, tá? Conciliar essas ideias, trabalhar com essas ideias aparentemente opostas é legal, mas veja, você está num concurso, você vai concorrer a uma vaga e defender 2 ideias vai ser mais trabalhoso, requer mais atenção, então, embora seja possível, eu recomendo você lidar apenas com uma, mas fica ao seu critério, à sua escolha. Porque você deve questionar, mas por que professor, que você está abordando, chamando a atenção para essa questão? É porque há um probleminha sério chamado, né, a contradição. Um grande risco de entrar em contradição quando você tem aquele famoso concordo ou discordo em termos. Ou por um lado eu defendo isso, por outro lado eu defendo aquilo. Veja, é interessantíssimo isso num bate-papo, num posicionamento de opinião. Mas nós estamos falando aqui de uma questão do posicionamento de uma opinião. Mas não esqueçam, como eu já disse, é a sua vaga que está em jogo. Muito cuidado. Se tem perigo, vamos fugir. Não vamos correr o risco de cair em contradição. Vamos para os textos de apoio, entender um pouco o que pode nos esperar pela frente. Então, aqui nos textos de apoio, conforme prometido, que nós não divagaremos muito, não
uma rápida abordagem, o que eu chamo a sua atenção é para que você observe, né? Sempre que você pegar um texto de apoio, observe também a importância da legenda. Ao observar as legendas aqui, nós podemos já atentarmos a qual o olhar desses autores desse texto. Eu já posso escolher qual a linha de raciocínio que eu tenho, qual o texto que vai me apoiar. Então, diante da dor dos outros, eu já imagino esse texto. Será que ele faz uma abordagem? Ele convida um posicionamento contra um posicionamento a favor. E o outro texto, ele tem como abordagem aqui, ó, compartilhar imagem de cadáveres, compartilhar imagem de cadáveres. Nas mídias sociais não é modo de chegar a cessar a um cessar-fogo. Observe que aqui eu já tenho uma afirmativa no texto 2, um posicionamento ao qual eu já posso aliar a linha de raciocínio que eu vou chegar. E no texto 3, um texto rápido aqui, fala da morbidez que deve ser evitada a todo custo. Então, qual será o olhar desses textos, desses autores desses textos? E veja, retomando para você, veja, é uma banalização do sofrimento ou é uma forma de sensibilização? Veja que quando eu escolher, digamos que eu vou ficar aqui sobre a banalização do sofrimento, logo eu vou fazer o quê? Eu vou me identificar com o texto 1 e com o texto 2 como apoio para auxiliar-me no desencadeamento das minhas ideias. É claro que jamais eu poderei copiar textos, eu não sou concurseiro, teria que ser muito iniciante para fazer essa bobagem. Não vai copiar texto. A ideia que eu te chamo a atenção aqui é o texto que você vai seguir como estratégia para te auxiliar no desencadeamento das ideias. E observa se você está no outro olhar de que é a favor, sim, que sensibiliza. Então veja o que esses autores, o que esse autor aqui do texto 5 faz, o que ele traz. Ele traz a ideia de que veja, primeiro aqui, ó, o diretor da ONG, o Peter, ele publicou em seu Twitter a foto do menino sírio de 3 anos que se afogou. Ele explicou a sua decisão, ele fez o ato dele. Alguns dizem que a imagem é muito ofensiva para ser divulgada, mais ofensivo aparecerem crianças afogadas em nossas praias. Quanto muito mais pode ser feito para evitar suas mortes. Veja que aqui eu tenho um olhar de alguém que defende a ideia, não defende a ideia da publicação da imagem propriamente dita, mas traz um argumento com um olhar positivo diante de alguns casos. E por fim, o texto 5, ele traz aqui 3 imagens, uma característica da VUNESP, embora esse tema não tenha sido aplicado por a VUNESP, mas nós temos uma característica dela, que é trabalhar com o texto não verbal. E esses textos de apoio aqui, eles trazem algo interessante, que é uma abordagem de contextos históricos que o candidato poderia utilizar, trazer pelo seu conhecimento de mundo, esses fatores históricos aqui para sustentar ou para exemplificar as suas alguns momentos de argumentação na sua redação. Então, olha, aqui nós temos na foto uma menina vietnamita atingida na palma, foge de uma aldeia bombardeada, né? E aqui eu tenho uma menina sudanesa numa região assolada pela fome e é observada por um abutre. E aqui nós temos o caso que foi citado no texto anterior, né, do menino sírio, que é encontrado morto em praia após o naufrágio do barco com foragidos. Veja aqui, ó, eu tenho 2015, 93 e 72. Por isso que eu falo aí a questão no contexto histórico, qual o candidato poderia fazer abordagem. Então, olha só, passando rapidamente, eu não vou falar agora para vocês, só na hora que estivermos trabalhando com o tema, que eu vou falar desses critérios aqui. Eu só reforço aqui que o AR, como eu falei para vocês, o item de 1 a 3, aqui para o critério B nós temos até 4, e aqui para o próximo critério também de 1 a 4. Então vamos lá, agora podemos
já começar a pensar um pouquinho nas nossas correções. Vejamos, como o foco de introdução, nós temos aqui o critério de introdução A, então nós vamos já de imediato analisar um modelo de redação com base nessas informações. Veja, o tema é referente à divulgação de imagens. E daí vamos observar se os nossos candidatos, eles trazem as palavras-chave do nosso tema. Olha só, de zero como que o candidato vai chegar a conquistar a nota, ou seja, vai ser anulada a questão, não vai haver a correção, né? É se ele não trouxer nenhuma palavra-chave. Veja, a publicação de imagem trágica, ele não fala nada de imagem trágica. Ele não fala da banalização do sofrimento, ele não fala em sensibilização, então esse camarada não vai conseguir nota, vai zerar. Agora, se ele trouxer um dos elementos, olha, veja, ou este, ele vai conseguir pelo menos a nota 1. Fiz a redação inteira e falei somente da publicação de imagem trágica. Opa, esse camarada aqui fica, pelo menos em abordar já o tema, ele vai conseguir um ponto. Ah, não, ele falou do outro elemento, da banalização do sofrimento. Veja que aqui ele fala ou esse, é um dos elementos. Ou ele pode tratar, ele pode pegar um dos elementos que é a publicação da imagem, ele pode falar da imagem trágica, mas não falar da publicação, e assim por diante. Agora, como que ele vai passar para o nível 2 da nota? É quando ele traz a publicação da imagem trágica, mais a forma de sensibilização, mais a banalização do sofrimento. Aí você fala, nossa, ele trouxe tudo? Não, ele falou da imagem trágica, mas ele não falou da publicação, pegadinha. Olha, aí aqui, ó, ele ficou, aqui ele falou da imagem trágica, mas não falou da sua publicação. Ele falou da forma de sensibilização e da banalização do sofrimento, ele esqueceu um elemento aqui, ou ele fala da publicação de imagem e da forma de sensibilização, mais o sofrimento. Ele esqueceu da banalização. Tudo bem? Então, olha, um elemento ou outro. Agora, como que ele conseguiria a nota máxima? É no momento em que ele fala do tema completo. Ele vai abordar a publicação, ele vai falar da forma de sensibilização e ele vai falar da banalização do sofrimento. Sabendo dos critérios da banca para desenvolver o parágrafo de introdução, então vamos observar como que o candidato se saiu na construção do mesmo. E vamos observar, retomar alguns itens que nós já vimos em outras aulas, que é, antes de mais nada, pensar na estrutura do parágrafo. Embora o parágrafo eu tenho que pensar num todo, né? Eu tenho que apresentar o tema de acordo com o critério A, sim, tenho que apresentar a palavra-chave do tema, mas eu não posso esquecer da estrutura do parágrafo. A estrutura da redação, de modo geral, é algo básico que subentende-se que o candidato tem que saber, tem que dar conta. Então, olha só, a introdução, eu tenho que fazer uma afirmação, uma declaração, nesse caso eu vou apresentar o tema, obrigatoriamente, de preferência que eu apresente o tema no primeiro período, e no desenvolvimento eu vou confirmar a relevância desse tema, eu vou dizer o porquê é importante abordar esse tema nesse momento, e a conclusão eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar as teses referentes a esse assunto. Veja que além dessa estrutura que eu tenho que dar conta, eu também tenho que obedecer o critério que a banca diz. Isso aqui, olha, é o olhar do texto dissertativo argumentativo. Espera-se que o candidato já tenha esse domínio. Agora, além disso, ele tem que saber o que a banca falou, que vai olhar para o texto dele. Então, a banca disse que vai ter que olhar, vai observar se ele deu conta de tudo que... de todas as palavras-chave do tema. Então, veja, a publicação de imagens trágicas, 2 pontos, banalização ou sofrimento, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. Atente-se a isso aqui, veja, que de preferência responda isso no parágrafo de introdução, mostre-se já diante. É um questionamento para que você responda ou não é? Você acha que é a banalização do sofrimento ou você acha que é forma de sensibilização? Isso se você for por um caminho de raciocínio. Agora, se você for defender as duas teses, contrapor, então você pode
não responder a questão e fazer conforme o modelo vai dizer aqui, ó. Só que aí você vai ter que dar conta depois. Então, ó, a publicação, a reflexão acerca da publicação de imagens trágicas, ó lá, ó, publicação de imagem trágica, tá aqui, ó. Opa! Atestam a relevância do assunto na atualidade. Opa, tá dando conta do item aqui, ó, a confirmação da relevância. Entretanto, surgem certas questões, como a banalização do sofrimento, aqui, ó, banalização do sofrimento, e a sensibilização de tais, ao ver tais fotos. Então, eu me sensibilizo ao ver tais fotos. A sensibilização, uma forma de sensibilização. Veja que esse tema ele está apresentado 100%, né? Então, não tem como eu não entender que há o critério 3 em relação à abordagem temática. Ah, mas eu estou vendo erro X, erro Y, isso eu vou ver, nós vamos observar em outro momento. Tá? Nesse caso agora nós estamos observando o tema e conforme nós vimos, perdão, não é aqui, conforme nós vimos o critério A, ele exige que abordem, para dar 3, eu tenho que apresentar todos esses elementos e eles foram apresentados conforme nós podemos ver. Tudo bem? Vamos observar agora como que fica o parágrafo de desenvolvimento do nosso candidato. E antes de qualquer coisa, é importante que nós pensemos um pouquinho sobre os critérios, sobre o gênero, né, e os tipos de texto e coerência, como que são trabalhados, como que foram trabalhados. De certo modo, se eu for discutir aqui com você, fica mais voltado para uma aula e nesse momento o nosso foco é a correção. Sendo assim, eu vou trabalhar com você a correção e daí nos pautaremos naquela tabela para justificar a nota, tudo bem? E vejamos, ao observar o parágrafo já de imediato, eu vou mostrar para vocês já algumas marcas, né? Eu tenho aqui, ó, uma leitura dinâmica rapidamente, sem fazer uma leitura, eu vou marcar aqui algumas passagens. Marquei aqui, daí eu vou procurar, sem uma leitura prévia, eu observo que aqui tem um ponto e aqui eu tenho uma conclusão. O que eu quero chamar a atenção para você? Eu quero chamar a atenção para você sobre a estrutura do parágrafo. Lembre-se que, como eu falei, nós temos, além de olhar para o conteúdo, nós temos que ter o olhar direto, embora a banca não cite, mas ela entende que o texto dissertativo ele exige uma estrutura. E essa estrutura ela é cobrada, né? Não explicitamente, ela aparece pouco lá na grade, mas vamos discutir. Principalmente no parágrafo de desenvolvimento, ela pesa muito. Gente, a introdução do parágrafo de desenvolvimento exige a retomada da tese. É aqui no item B, um grande momento, é aqui em que o candidato vai conquistar a pontuação, é aqui em que ele vai sustentar, vai tornar os seus argumentos mais fortes, mais firmes no sentido de usar ferramentas que validem estes argumentos, tudo bem? E olha só, nós temos os dados estatísticos, os argumentos de causa e consequência, as citações e as numerações. E para concluir esse parágrafo, né, que é uma reafirmação dos argumentos, se é para reafirmar os argumentos, de preferência em que eu reflita de maneira impessoal, que eu apresente críticas, que eu apresente dados concretos por meio de enumeração, etc. Eu posso até retomar também com alguns elementos de preferência, no caso aqui a enumeração. Tudo bem? Então vamos observar como que isso aparece lá e aí depois nós faremos o link com com os critérios da banca. Vamos lá. Então, ó, segundo uma notícia, veja que o candidato já começa com uma citação. Então, segundo uma notícia do The Guardian, muitas imagens de crianças mortas são publicadas no Twitter para mostrar o horror, mas elas dificilmente conseguem mudar a maneira como a pessoa está vendo
o que a pessoa está vendo pensa. Essas postagens fazem apenas com que o usuário fique saturado e assim ocorre uma banalização do sofrimento. Dessa forma, as pessoas passam a não ligar mais a esse tipo de fatos. Vejam, gente, aparentemente está bem estruturado, apresenta os 3 momentos, né? Tem mais aqui, mas observem, pensem comigo, aqui eu tenho uma constatação dos fatos, eu tenho até aqui uma oposição em relação a essa constatação do fato, mas eu não trago aqui. Veja que essa citação ela tem um peso aqui nesse texto de constatar o que vai acontecer. Ela não sustenta um pensamento, uma reflexão, porque essa reflexão ela não acontece. É apresentado aqui o efeito contrário a essa constatação, mas e aí? E o jogo o jogo de causa e efeito desse candidato? Ele apareceria aqui no final. Ó. Dessa forma, as pessoas passam a não ligar mais ao ver esse tipo de fato. Isso aqui, gente, não é uma reflexão, é uma afirmação. É um que a gente costuma dizer que é uma afirmação de senso comum. Faltou aqui uma reflexão. E antes de olhar lá a tabela, vamos para o próximo parágrafo. Então, além disso, segundo Susan, não consigo pronunciar nem ler essa parte aqui, nas redes sociais se vê tantas imagens que as que deveriam ser as que o quê? Imagem que deveriam ser relevantes, passam a não ter efeitos, não consigo ler aqui, não passam a não ter efeitos o quê? Né? Então aqui dificultou a leitura, isso já causa uma série de problemas. O que mostra a ocorrência de uma parte da capacidade, de uma perda da capacidade. Veja que eu enfrentei aqui uma certa dificuldade também para ler. Uma perda da capacidade de se sensibilizar da maioria da população. Assim, boa parte das pessoas se tornam cada vez mais insensível, e em vez destas publicações serem uma forma de sensibilização, passam a ser algo trivial. Veja que aqui eu já tenho um jogo de causa e consequência. Você percebe que em relação ao parágrafo anterior, esse aqui está melhor construído em questão de causa e consequência? Então, ó, de modo que aquilo que antes e de... não consigo ler, e chocava a população, então agora é visto como norma pela maioria e já não faz muito sentido. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, né? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o cuidado com a ortografia, né? Perdão, com a grafia. A caligrafia ela é muito importante. Veja que aqui não é um problema de ser uma letra feia ou ser uma letra bonita. É uma letra que na maior parte dos momentos ela é legível, essa letra. Mas por falta de descuido, em algum momento o candidato, por cansaço ou por falta de atenção faz com que aconteça essa dificuldade de leitura. E olha, a banca, o corretor, ele não vai se esforçar para ler o seu texto. Ele vai fazer uma leitura, o que entender bem, e não vai ler 2, 3, 4 vezes, não. Então, o que eu chamo a atenção para vocês é esse cuidado. Muito, muito cuidado. Eu trouxe esse modelo justamente para chamar a atenção de vocês nesse sentido. Letra legível. E olha que esse texto, que eu já li algumas vezes, ele foi bem desenvolvido, principalmente nesse parágrafo, mas o pecado aí, esse candidato, essa candidata perde nota, especialmente pela dificuldade de leitura. Eu, como professor que tenho contato direto com um candidato desse, eu falo, olha, a sua nota seria X, mas na banca seria Y, por isso e assado. Mas aqui nós estamos falando da banca, né? Não é o professor Valdeci aqui que vai dar a nota para você, e sim o que a banca vai dar.
Então, olha só, para fechar, nós podemos observar aqui que diante dos fatores mencionados, dos cuidados que nós devemos ter, nós tivemos uma redação em que, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, há ausência de uma reflexão para fechar, não há um jogo não há um jogo de argumentos de causa e efeito. Aqui no outro já aconteceu um pouquinho. Agora vamos observar em relação a isso tudo que foi visto, em relação à banca, como que nós poderíamos pensar um pouquinho sobre isso. Então vejamos, olha só. Tangência do gênero? Não, o gênero está como o texto dissertativo argumentativo, não há tangência. Argumentos apresentados de forma caótica? Não, os argumentos não estão caóticos. Argumentos gravemente contraditórios? Não há contradição. Ainda continua aqui, a estrutura macro incompleta? Não, a estrutura macro está completa. Textos com predominância de informações confusas para que o leitor autônomo que não teve acesso ao... Olha, mesmo que eu não tenha tido acesso ao texto o texto de apoio, eu sei de que se trata, que trata-se da questão da exposição, dá para retomar, dá para trazer o tema aí à tona com essa, não há necessidade do texto de apoio para entender ou do tema, é possível compreender. Então, já sai desse patamar, vai para o próximo. Vamos observar se passa daqui ou fica aqui. Gênero e tipo de texto previsto, mas com referências diretas à situação imediata de produção textual 2 ou com interlocução com o leitor, ou seja, conversa com o leitor. Aquele direcionar a fala com o leitor não pode, significa pessoalidade. Então não há quando fala de referência direta, seria aquela referência do texto, né? Segundo o autor do texto 2, seria a referência direta. Não houve, então, tranquilo, aqui nós não temos esse problema, né? Vamos para o próximo. Listas e comentários com direção única. A direção única não vai... Vamos ver como que acontece, o que é isso, os argumentos apresentados em direção única, que não vai ficar indo e voltando, tá? Circularidade. E os argumentos apresentam direção única, né? Mas o encadeamento da ideia é ruim. Não, o encadeamento das ideias estão bons, há um jogo ali das ideias, né? Então não está aqui, não pode parar aqui. E aí nós temos argumentos apresentados de forma circular. Não, não é de forma circular. De forma circular é quando eu vou para o próximo parágrafo de desenvolvimento e ainda continuo falando do anterior. Então não há circularidade. Voltando aqui, ó, estrutura e macroestrutura incompleta. Ainda continua, não, isso aqui está tudo certo, né? Aqui também. Agora, argumentos superficiais, eu já posso pensar um pouquinho. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, os argumentos são superficiais, não há uma reflexão. Com pouco desenvolvimento, muitas lacunas, os porquês e o como não são explicitados. Veja, aqui eu já posso pensar um pouquinho aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, com esses argumentos superficiais, mas o segundo não teve esse problema, né? Os argumentos pontualmente contraditórios, não há contradição. Então eu observo que aqui no item 2, esse item 2 aqui, ele atende o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu estou avaliando todo, né? Então, ó, gênero e tipo de texto previsto com estrutura em macro completa, mas com uso de primeira pessoa. Não houve uso de primeira pessoa. A maioria dos argumentos é desenvolvida, mas alguns são com lacunas pontuais. Então, você vê que a maioria é porque falou do primeiro, né? O primeiro, quando a gente pensa no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele está com aquela falha, mas o segundo já está bem melhor. Então veja que a maioria dos argumentos é desenvolvida, ou seja, nenhum. Então eu já começo a pensar aqui no item 3. Eu poderia ter parado aqui, né, no item 2, nessa observação aqui, mas eu já começo a observar para o item 3 agora. E aí, não há contradição, verdade, mas eu já peguei um ou aqui, né, um e ou. Então eu tenho esse e esse. Há progressão argumentativa, porém há quebras pontuais. Então veja que eu não tenho como ir para o item, juntando os dois parágrafos, eu não tenho como ir para o item 4, porque já apareceram esses dois elementos aqui.
Então, na parte que exige abordagem ao gênero, o tipo, a questão do sentido, da coerência, que é quando fala-se em coerência, é o sentido geral do texto. E uma das grandes. Uma coisa que eu posso falar para vocês que prejudicou bastante, é, que prejudicou bastante o texto, foi a falta de legibilidade. Pode ser até que em algum momento isso aí caísse para 2,5, 3, então não dá para passar mesmo de 3. Vamos dar uma olhadinha agora no parágrafo de conclusão para a gente fechar essa nota. Então, olha só, o parágrafo de conclusão, ele vai seguir a ideia de análise dos dois elementos anteriores, né, que é um fechamento. E o parágrafo de introdução ele tem a função de, perdão, o parágrafo de conclusão ele tem a função de retomar o todo, né? Então, olha, eu vou retomar o que foi apresentado. Então, dessa maneira, percebe que a saturação de postagens, né? Há uma saturação de postagens, de imagens trágicas e que pode levar a uma certa banalização. Veja que está retomando bem, né? A banalização do sofrimento e a perda da capacidade de sensibilização. Isso foi tomado, né? Isso foi falado, isso foi apresentado no texto. Assim, para que as pessoas não se tornem tão insensíveis, deve-se reduzir a quantidade dessas publicações, mas deve-se como? Né? Veja, deve-se reduzir. Ou deve-se publicar apenas as mais relevantes. Veja que é uma coisa muito. É uma apresentação crítica que fica também muito superficial, né? Ainda pensando na questão de posicionamento, vai interferir no parágrafo, nos parágrafos de desenvolvimento, essa colocação aqui, né? Então fica raso esse fechamento, né? Não atende de maneira do que se espera em um fechamento de uma redação. E daí falta o critério C. O critério C que ele vai observar os erros, né? Veja que eu tenho erros graves, muitos excessos, erros, e junto aos erros eu tenho a questão da ligação interparágrafos, né? Como que acontece a conexão, veja, porque agora eu tenho o elemento coesão para ser trabalhado aqui. Então a coesão ela é vista não só os erros, e sim como que se dá o encadeamento dessas informações. Então, vamos lá observar como que foi que o nosso candidato trabalhou isso. No critério C, né, como nós já vimos, vamos lá agora para a conclusão. Perdão, vamos ver o todo, né? Então, veja, a introdução quando o assunto é conectivo, que é o primeiro elemento que nós devemos ver, e junto, se aparecer algum erro de língua portuguesa, nós podemos apontar, pontuação, etc. Veja, o primeiro elemento, vamos olhar para eles, entretanto, e o E ligaram aqui os momentos os momentos do parágrafo. E vamos observar no próximo como que foi trabalhado o encadeamento. E vamos observar que isso apareceu aqui, eu tenho um mas, que está fazendo uma retomada, e aí aqui ó, eu não tive um elemento aqui, mas eu tive aqui o dessa forma para fechar os 3 momentos do parágrafo. E daí, o interparágrafo, eu tenho aqui uma abordagem, né, o além disso, para ligar essa ideia ao parágrafo. O parágrafo anterior vai ligar-se a esse por meio do além disso. Então, além disso, vai acontecer uma série de fatores. E essas informações elas são expostas e há alguns momentos em que há uma conclusão do raciocínio. Veja que eu não estou lendo o texto, eu estou localizando os elementos. E desse modo, e assim por diante. Veja como que vai acontecer. E fechou. E agora vamos observar ainda, eu estou olhando apenas os elementos dos conectivos. O meu olhar está voltado agora para a coesão. E aí veja na conclusão. Na conclusão nós tivemos o elemento
dessa maneira que vai fechar o arquivo, o texto, né, perdão. Então, dessa maneira, percebe-se o quê? Né? Diz o que percebe-se e vai fechar esse período com esse elemento. E aí também aqui trouxe, né, eu também para trazer, embora fosse um posicionamento aqui, alguns equívocos de argumentação, mas eu posso falar que há um jogo de coesão de acordo com o critério C, né, quando eu penso aqui no elemento coesão, né, os elementos de ligação, eu posso dizer que eles estão que há uso correto, né, há uso correto dos recursos coesivos em alguns momentos, em vários momentos, né? E quando não há ligação entre as partes do texto, pode ser recuperada, né? Apesar, somente em um momento lá que não tinha um elemento de ligação. E os erros são eventuais, que nós lembramos que há dois problemas, se eu não me engano, dois problemas de concordância, né? Isso. Então, meus caros, veja que eu fico aqui na categoria 3. Então, retomando, nós tivemos 3 aqui nesse momento, né? Mais 3 aqui, 6, e aqui 9. Então, esse candidato fica com uma pontuação na escala de 11, fica com 9, sabendo que também essa correção 9, né? Não 3. E aí é só fazer aquele cálculo que eu discuti com vocês naquele momento. Lembrando que a correção é feita por dois corretores e havendo uma divergência de nota, porque olha, outra pessoa pode olhar essa redação e encontrar mais erros. Eu estou aqui fazendo uma demonstração para vocês, eu não estou indo a fundo exatamente em todos os pontos, é só para que vocês entendam e percebam como que acontece o processo. Passou algum probleminha? Sim, passaram-se alguns probleminhas, e não apenas alguns probleminhas de pontuação, ou eu não fui exatamente a fundo, porque o objetivo aqui é só você entender como que ocorre a correção. Agora que nós passamos por um texto com observação mais detalhada, com alguns comentários, vamos partir para uma correção mais dinâmica, sem muito apego aos detalhes e com comentários mais objetivos, mais diretos. E para isso vamos observar o modelo 2, modelo que eu trago aqui para vocês para que nós possamos trabalhar. Então vejamos que nós temos que observar agora a questão da abordagem temática, como que o candidato trabalhou, como que o candidato ele apresenta o tema para a gente. Então, olha, a publicação de imagem trágica está banalizando o sofrimento e acabará deixando as pessoas mais resistentes aos problemas alheios. Nesse sentido, essa possibilidade de enriquecimento social pode ser justificada pelo volume gigantesco de fatos que circulam repetidamente pelas mídias sociais e pela perspectiva de perda do bom senso frente à necessidade de um estímulo visual para agir. Veja, então eu tenho publicação de imagens aqui, né? Publicação de imagens trágicas, ela banaliza o sofrimento e ela acaba deixando as pessoas mais resistentes. Logo, de cara, eu tenho aqui a abordagem temática completa. Tem alguns probleminhas aqui que depois nós podemos falar sobre, eu já vou adiantar, como eu falei, mas vamos fazer alguma correção já direta. Veja, eu tenho uns probleminhas aqui, o repetitivo do gerúndio, que a gente tem discutido bastante, ele traz um ritmado para o texto, né? Olha só, banalizando, deixando, e assim vai, cantando, deixando, ando. Ele traz um ritmo, uma cadência rítmica para o texto. Então, de preferência, não use gerúndio, você pode trazer o verbo para o presente. Então, a publicação de imagem trágica banaliza o sofrimento, deixa,
termina por deixar. Então, trabalhe o verbo ou no infinitivo ou no presente para evitar esse tipo de problemas, tá bom? Então, é nesse caso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Os elementos de encadeamento estão completos. Aqui eu observo que há uma conexão entre os períodos. Então, já podemos fechar esse parágrafo pensando que, se é para olhar para o tema foi obedecido. E vamos observar também, porque uma coisa que eu não chamei a atenção para vocês na correção anterior, é que o tema, ele para ser 3, não basta ele ser apresentado apenas aqui na introdução, ele precisa também ser desenvolvido no texto. Aí você fala, poxa, mas você deu 3 aí, eu posso dar 3 aqui, mas daí eu vou tirar em caso de não abordagem na progressão textual lá no momento da correção do desenvolvimento. Vamos observar como se deu o desenvolvimento? Opa, desculpa, não é esse, é o desenvolvimento 2. Então vejam bem, o desenvolvimento 2, que o candidato vai ter que retomar o que ele prometeu. Vamos observar como que ele vai trabalhar a argumentação, né? Então, as inúmeras postagens, né? As inúmeras postagens de fatos trágicos por meio de aplicativos causam saturação nos receptores, que após muitas visualizações irão dizer, opa, aqui está com um probleminha. Então, irão dizer, mais uma foto de criança sofrendo maus tratos, a próxima notificação com o mesmo conteúdo pode nem ser aberta. Veja que essa fala aqui é delicada, né? Porque eu trago, entre aspas, uma citação, mas há um discurso aí que traz uma característica narrativa. Bem delicado isso aqui quanto ao gênero, é uma fuga do gênero dissertativo narrativo, eu tenho que evitar isso aqui. Então, continuamos. A próxima notificação com o mesmo conteúdo pode nem ser aberta e, possivelmente, ao ver o mesmo fato acontecendo de forma... Veja que aqui eu estou tendo uma linha narrativa, né? A narrativa ela não só aconteceu aqui nesse momento da citação, ela continua a acontecer, né? Então, verídica, na sua frente, passará despercebido. Então veja que o que eu tive aqui foi uma abordagem, até aqui estava muito, muito bom. Então, deixa eu mudar aqui o marcador para ficar, para deixar mais perceptivo para você. Então, olha só, até aqui eu tive uma retomada perfeita do texto, né? Eu trago, eu começo, mas aí depois começa o momento narrativa daqui até aqui. E aí vem o fechamento. Assim, a pessoa vai tornando-se mais dura em relação à situação que deveria chocar e, como diria Clarice Lispector, não devia, mas a gente se acostuma. Veja que eu tenho aqui a primeira pessoa. Nesse caso, veja que trouxe uma citação. Aqui entrou no discurso direto, o discurso direto aqui, quase que discurso direto livre, se não há aspas aqui, né? Então esse discurso aí é perigoso colocar esse tipo de citação. E aqui eu também, por ser uma fala, um diálogo não, uma fala da narradora, esse candidato optou por usar aspa. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas aqui no final não vejo grandes problemas. Vamos observar como que se dá a continuação desse desenvolvimento dos argumentos desse texto. Então, continuando, já a perspectiva, veja, porque aqui fala das inúmeras postagens, né? Veja, as inúmeras postagens. E agora vai começar com já as perspectivas, ou seja, veja, há o encadeamento aqui do próximo elemento, da próxima tese. Então, já desculpe pela repetição, né? Já a perspectiva da perda do bom senso pode ser entendida como se a pessoa fosse ficando mais preguiçosa, como se ela não conseguisse mais racionar sozinha. E veja que aqui também está tendo aquela pegada de trazer os fatos como de forma narrativa. Percebe que está havendo uma narrativa aqui, ó, ser entendida como, Valdeci, eu estou trazendo os fatos de forma narrativa, né? Como se ela não conseguisse mais raciocinar sozinha e precisasse de um estímulo para definir entre o certo e o errado em questão tão básicas. Como diz
é, como diz determinado, aqui é a Sidney Moore, do jornal The Guardian, eu não preciso mais de imagens de crianças mortas para querer um acordo político. Dessa forma, acaba-se por ficar pensando no que os outros esperam que faça, possibilitando frente a uma situação que necessite de atitude. Veja, então o que nós temos aqui? Vamos olhar a nossa tabelinha, que já está toda rabiscada da correção anterior. Vamos observar a nossa tabelinha aqui dos critérios. Vamos observar como, em que momento, vou usar um outro marcador aqui, vamos observar como que nós podemos observar. Tangenciamento do gênero. Houve um tangenciamento, narrou. Não, porque não só foi narrativa, há marcas. Então, a estrutura está ok, não só foi narrativa. Então, eu não posso considerar Esse candidato, ele trabalhou com quase como, posso dizer, um gênero híbrido. Então, não tangencia. O gênero híbrido não seria uma tangência? Depende da quantidade, de como que foi a abordagem, o excesso. Não houve o excesso, né? O gênero e tipo de texto previsto, então o gênero e tipo de texto previsto, mas com referência direta, a referência não foi direta, ali nós tivemos um discurso direto, mas não foi uma referência direta às citações, né? Não houve a fala com o interlocutor. Agora, a estrutura macro está incompleta. Não está incompleta, a estrutura macro está ok. Agora, o gênero e gênero de tipo de texto previstos, ou seja, a gente esperava um gênero de tipo de texto, houve alguns problemas de tangenciamento, pouquíssimos. Agora, isso aconteceu. Vai para o gênero previsto com estrutura macro completa? Sim, está completa. Mas nós vamos ter outros problemas aqui que poderão anular toda essa sequência. Veja que eu estou seguindo um outro olhar para você entender a correção. Então, argumentos apresentados de forma caótica? Não são caóticos. Texto com predominância de informações confusas para o leitor? Não são confusas. Lista de comentários com direção única? Não. Os argumentos apresentam direção única, mas o encadeamento de ideias é ruim, o que permite, os encadeamentos não são ruins. Argumentos apresentados de forma circular? Não são circular. Argumentos superficiais com pouco desenvolvimento, muitas lacunas há pouco desenvolvimento pelo fato de ter apresentado ali uma característica muito, puxou mais para a exposição, para a narração, né? Então eu posso parar aqui nesse item 2 para pensar um pouco. A maioria dos argumentos é desenvolvida, mas em algumas há lacunas. Há lacunas, sim. Há progresso argumentativos. Não há progresso argumentativo porque os argumentos são muito, digamos, sucintos, né? Então vamos parar aqui no 2 e voltar lá e pensar o porquê eu penso o 2 aqui nessa situação. Veja, pensar 2 aqui é observar que eu tenho a apresentação do problema, uma narrativa e uma reflexão sucinta sobre essa problemática, embora aqui apareça um pouquinho melhor. Mas veja o quanto, observe que se você dá um pause depois nessa tela, você vai observar o quanto houve divagação no questão, o quanto o candidato se prendeu à narrativa, podendo ser mais objetivo, né? Ele poderia em todo esse momento aqui ser mais objetivo e gastar mais as linhas, os momentos de construção do texto aqui nesse momento do argumento, da reflexão em si. O mesmo acontece aqui. Então, diante de tal situação, eu posso, com um olhar bem rigoroso mesmo, aqui muito rigor mesmo, dizer que esse candidato fica na categoria de 2 no desenvolvimento. Então veja que ele conquistou ali 3 naquele momento, mas aqui ele já fica com 2 no momento do desenvolvimento. Vamos olhar como que fica a conclusão desse candidato. Opa, de novo indo para 1, vamos para 2, amigo. Então olha só, portanto,
vamos ver como que foi fechado, né? Portanto, só um instante, marca texto. Portanto, a publicação em larga escala de imagens trágicas está criando uma população mais insensível com as desgraças dos outros e incapaz de tomar decisões lógicas de formas espontâneas. Os humanos estão transformando-se em verdadeiros robôs numa época em que, né, onde é a ideia de lugar, uma época é um tempo, uma época em que a automatização das mídias dificulta, então, Então, veja, fechando aqui, eu tenho um parágrafo de conclusão bom, né, traz uma retomada do problema, do tema, trouxe uma crítica, um fechamento bem legal, está muito bom esse parágrafo de conclusão, tive apenas aí um problema do uso inadequado do onde. E aí vamos fechar com o critério C, o critério C, que são a questão de erros. Nós já vimos que erros eventuais, pouquíssimos erros, só tem aquele problema ali do onde, não tem mais nenhum outro, né? Então, ó, de imediato está aqui nessa categoria de pouquíssimos erros. Um erro nem posso considerar. E ó, uso adequado do recurso coesivo, a valorização da relação entre as partes do texto, virtude, bom uso do recurso coesivo. Vamos ver se isso é verdade, se isso acontece, porque ele está nessa categoria 4. Uso, não sei, vamos observar, porque eu não foquei ainda a coesão, né? Vamos dar uma geral, eu só olhei no primeiro. Nós vimos que aqui nós temos um nesse sentido e um E aqui. Fechou a ligação. Aqui nós temos a retomada, aqui eu tenho a coerência, a retomada da tese, e aí eu tenho aqui um assim para fechar a ideia. Aqui eu tenho já a perspectiva, já eu trago aqui a marca para iniciar o próximo parágrafo. Depois eu trago o dessa forma e vamos para a conclusão. E na conclusão, portanto, então, e aí, meus caros, posso dizer que em relação ao critério C, esse candidato ele pode sim ficar no item 3. Opa, desculpe-me, voltando lá. Então, fechou. Então, aqui nessa categoria C, ele pode sim ficar com nota 3. Então, vamos observar aqui, só retomando, o nosso candidato, a nossa candidata tem aqui a introdução com o máximo, a nota máxima que foi 3. Nós tivemos um não bom desenvolvimento, que foi 2, e nós tivemos aqui um fechamento, 3 não, né, que nós vimos, só vamos conferir, né, para não fazer bobagem. A conclusão aqui, o critério máximo é 4. Então, aqui nós tivemos a nota 4. Então, essa é a nota que nós podemos fechar de critério avaliativo para esse candidato, com um olhar mais rigoroso aí. E para fechar, também de maneira mais objetiva ainda, porque agora eu trago uma versão digitalizada, ou seja, um texto, vamos observar em relação à abordagem desse candidato aqui. Veja, a globalização permitiu a conexão dos países a partir de imagem de lugares desconhecidos, logo tem-se como conhecimento das tragédias mundiais, trazendo questões sociais, bem como o uso de imagens realistas e forma de sensibilizar as pessoas. Veja, eu vou chamar a atenção aqui de vocês, eu trouxe esse exemplo para fechar, já para chamar a atenção. Ó, as imagens, elas são realistas aqui, elas não são trágicas, não é isso? E a mídia sensibiliza. Quem é que sensibiliza? A banalização do sofrimento é forma de sensibilizar, não diz quem, né? Então o tema, será que o tema foi apresentado aqui? Quais foram as palavras? Globalização, imagens de lugares desconhecidos, não há uma certa fuga temática aqui, nós temos uma série de problemas aqui para avaliar, né? Então quando eu olho aqui o meu critério A, eu observo, não dá para dar um 0 aqui, porque esse candidato, ele abordou, de certa maneira, veja, apareceu a palavra imagens,
apareceu a palavra sensibilização, vamos observar, não aparece todos os elementos. Então eu posso imaginar que esse candidato, pela maneira como foi apontado, ele fica ali na categoria 1. Não dá para zerar, mas também não explorou. Então, em relação à apresentação do tema, nós temos um ponto para esse candidato. Vamos observar. Então, já que tem um, eu não posso zerar a redação, eu tenho que continuar a correção. Eu tenho que observar como que esse candidato dá conta do desenvolvimento. Então, já falamos aqui da apresentação e vamos fazer um todo agora. Então, veja, ao longo do tempo, pode-se perceber o surgimento dos problemas ambientais e sociais. Veja, nós estamos falando de publicação de imagens trágicas e como banalização e forma de sensibilização. Veja que até agora nada foi retomado até o momento, né? Que influenciam a forma negativa do indivíduo, ou seja, do indivíduo até aqui, nada. Até aqui eu posso dizer que poderia sair do texto, né? Consequentemente, tais influências geram fotos que foram parar nos meios de comunicação. Veja que há uma fuga, não está ligado ao tema. Tais fotos são necessárias para que haja uma conscientização, fuga do tema, de forma mais realista, pois além disso as imagens são usadas para prova para que as notícias não sejam julgadas como fake news. É imagem trágica e banalização. Então esse parágrafo aqui, não tem como julgar esse parágrafo aqui, né? Não é nem tangência, é fuga mesmo. Está falando de foto, não está ligado com a temática. Vamos ver o próximo? A forma como a informação é transmitida nas redes sociais e nos jornais faz com que a pessoa possam participar ativamente das discussões globais. Por isso é evidente que o uso de fotos, a forma como a mídia conscientiza os seres humanos se faz necessária para gerar senso crítico na sociedade, gerando ativismo nas redes sociais. Mais um, gente, que eu não vou discutir com vocês, não vou falar a temática. Veja que essa redação ela pode ser corrigida por abordar um elemento, alguns elementos do tema, mas há uma tangência, uma fuga praticamente aí generalizada, né? Portanto, a sensibilização da mídia, veja que houve um direcionamento e continua marcando, a sensibilização da mídia se faz importante, mas é necessário que meios de comunicação, antes de transmitir uma imagem, coloquem o aviso de uma edição. Além disso, pode-se organizar horários de transmissão e o governo, juntamente com os psicólogos, organizar sessões gratuitas de psicoterapia para fazer a sociedade entender que as conscientizações são desnecessárias. Veja, por como fugiu do tema, e aí não dá mais para discutir, né? Aí você fala, poxa, vai ficar naquela nota mesmo? Não, eu não tenho como ficar só naquela nota. Eu ainda tenho algo a olhar, que é o encadeamento de como essa pessoa trabalhou, como esse candidato trabalhou a abordagem do tema. Então, veja, quando eu observo o texto de modo em geral, desse candidato, agora eu vou observar. Há um encadeamento de ideias, já que eu estou corrigindo, eu sou obrigado a observar isso aqui. O logo marcou aqui, bem como o uso de imagens. Veja, há um número. Além disso, esse candidato ele tem domínio de elementos conectivos? Tem. Só que a coesão está ligada à coerência. Lembra que eu já falei em algum momento que são itens inerentes? Então, por essa redação aqui, ela não vai conseguir a nota, né? A banca, eu posso até olhar e falar assim, olha, eu vou colocar uma nota de consolo. Não dá para colocar 4 no nível devido à fuga generalizada, né? A ligação interparágrafa acontece, o texto de forma monobloco não é monobloco. Então, olha só, eu posso colocar um 2 aqui só para justificar, porque eu não posso negar, que há encadeamento. Está aqui, olha, o encadeamento ele existe. Então, eu coloco um 2, e aqui o que nós podemos fechar nessa redação aqui, nota 1, e aqui um 2 do último elemento C, porque aqui o critério B zerou
referente à temática, né? Então, uma escala de 11 fica com 3. Então, eu chamo a atenção de vocês, né, mais uma vez, e o tempo todo, para os cuidados que nós deveremos ter com a abordagem temática. Veja que mesmo que você apresente o tema, que você traga as palavras-chave, se você não desenvolvê-lo, se você não estabelecer relações nos parágrafos de desenvolvimento e retomar isso no parágrafo de conclusão, você não vai conseguir bons resultados. E olha que mesmo que você consiga, que você faça isso, ainda há a necessidade, conforme você viu nos outros modelos de redação, a necessidade de um bom desenvolvimento argumentativo. Veja que quando eu tenho problemas no desenvolvimento argumentativo, consequentemente, eu terei problemas no resto do texto. Uma coisa vai influenciar na outra. Agora, eu deixo o convite para vocês, eu vou apresentar aqui para vocês, dê uma olhadinha aqui no curso que a Qualis está em parceria comigo. A Qualis Concurso está oferecendo você pode acessar o site. Lá nós temos duas modalidades de curso, né? Uma que é com teoria, que você vai trabalhar você pode trabalhar apenas as correções, né? 4 redações, você contrata o pacote só para 4 redações, e aí depois, caso precise, você vai fazer a renovação, você vai comprar outro pacote, ou você pode optar, se você tem muita dificuldade ainda com redação, você pode optar num pacote com teoria, e junto com a teoria você vai ter 4 correções, e aí fica ao seu critério, né, fazer a renovação. Detalhe, o que eu gostaria de chamar a atenção a sua atenção é sobre o processo de correção. A correção, assim como eu fiz essa correção, é claro que aqui é só uma demonstração, que tem uma série de outros fatores aí que nós poderíamos observar, é uma simulação com algumas adaptações, tá? Tem outros diretamente lá na banca a gente segue outros detalhes, mas é esse olhar como base. Mas o que eu quero reforçar para você é que as correções que caso você venha fazer o contrato das correções conosco, serão por vídeos. Você receberá um link com comentários. Assim como eu fiz com essas redações, eu farei com a sua redação. É claro, não em um evento, né? Eu farei uma correção e farei uma publicação e mandarei esse link, só você terá acesso, tá bom? Sempre além dos comentários detalhados, eu apresento também nessas redações, eu vou mais a fundo, com o objetivo. Aqui o objetivo que é didático, é mostrar para você, mas lá na correção é um objetivo mais direcionado, é na sua dificuldade. Então, junto com o slide em que eu fizer um comentário do seu texto, eu vou colocar um exemplo, eu vou retomar uma outra redação com o modelo adequado ou uma parte teórica que eu vou indicar do vídeo que você pode acompanhar. Tudo bem? Então é isso. Eu agradeço imensamente a participação, a presença de vocês e sucesso, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.